Olha só! Esse povo é bom demais. Por que vocês acharam tão rápido? Até parece que vocês frequentam escola bíblica. Ah, é por isso? E diga uma coisa, voltou a escola bíblica? Voltou mesmo! Que beleza! Quando foi que voltou? Foi hoje. Nós hoje começamos a falar sobre o que mesmo? Batismo com o Espírito Santo. Amém? Quero aqui deixar o convite em nome de todos aqueles que frequentam a escola bíblica, que participam da escola bíblica, que você venha, querido, participar. Porque tem sido bênção, você aprende muito, 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 muito mesmo. E isso faz uma diferença enorme na sua vida. Faz ou não faz, queridos? Faz diferença, querido, faz diferença. Uma coisa é ler a Bíblia, presta atenção que eu vou dizer para você. Uma coisa é ler, outra coisa é ter revelação do que você leu. Uma coisa é ler, outra coisa é ter revelação. E o que nos sustenta nos dias atuais é a revelação que nós temos da palavra de Deus. Jesus diz assim, o homem, Jesus falou, vou fazer duas comparações. Ele fala assim, o homem que é prudente, eu vou compará-lo àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Que vem o vento, vem a tempestade, vem os rios, vem a chuva, e dão com ímpeto, com força sobre esta casa, porém ela não cai. Porque ela está firmada sobre a rocha. Ele fala, o outro exemplo que eu vou dar é o homem imprudente, o tolo, que edificou a sua casa sobre a areia. Vem o vento, a chuva, as enchentes, a tempestade, e dão com ímpeto sobre essa casa. E ela ruiu, ela vai cair, porque ela não foi edificada sobre a rocha. E o que é que ele estabelece como rocha? O que é o fundamento que ele coloca sobre o qual uma casa foi construída e a outra não foi, não usou? O construtor não usou a palavra de Deus. Pastor, mas eu leio a Bíblia. É o livro mais lido do mundo. Sabia disso? A Bíblia, presta atenção. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. A oração do Pai Nosso, ou chamada Pai Nosso, é a oração mais recitada no mundo. É uma oração, ou uma reza, de acordo com a sua expressão, mas é universal. Difícil alguém num país cristão, e o cristianismo ele está em quase todas as partes do planeta hoje, é difícil alguém não conhecer a oração do Pai Nosso. Mas poucos vivem, praticam aquilo que a palavra de Deus fala, embora não obstante leiam, e aquilo que a oração do Pai Nosso orienta, não obstante saberem de cor e salteado, e digo até que tem pessoas que oram o Pai Nosso de trás para frente. Consegue orar de trás para frente, o Pai Nosso. E olha para o mundo, como o mundo está. Como é que está o mundo? Como é que está o mundo? O mundo está comparado aqui. O mundo está identificado. Comparado não. O mundo está identificado com o homem prudente ou com o homem imprudente? Porque todas as coisas que Jesus falou que dão com ímpeto contra a casa, dão contra a casa bem edificada e contra a casa mal edificada. E o que a gente vê no mundo hoje? Desespero, é ou não é? Sim ou não? O índice de suicídio e o que é mais grave, entre os jovens. E você sabia que o Brasil é o país que está entre os primeiros. O Brasil, nós temos que orar muito pela nossa nação.
Porque o Brasil ele está sempre em primeiro lugar nas coisas ruins. Aquilo que é bom é sempre de quinto para baixo, sétimo. O Brasil é um dos primeiros países no mundo em índice de homicídio entre os jovens. Pai, abre o olho. Fique esperto. Assim, no comportamento ali emocional. Aliás, nós não tivemos a reunião dos pais no mês passado e não vamos tê-la esse mês, mas no mês de setembro nós teremos. Então fique atento, porque é uma bênção. Por alguns motivos que você vai, a gente compartilha com você, mas não nos deu a possibilidade de fazer, mas nós não paramos não. Então nós olhamos para o mundo hoje e nós vemos o quê? Um mundo em ruínas, é ou não é? É aquela casa que não tem fundamento. Não obstante a Bíblia ser o livro mais lido e a oração do Pai Nosso, a oração mais feita no planeta. Sabe por quê? Porque antes de falar sobre essas duas comparações, Jesus fala assim, ó, por que você me chama Senhor, mas não faz o que eu mando você fazer? E que adianta eu ler a Bíblia, conhecer as coisas, mas não praticá-las no meu dia a dia? E alguém uma vez perguntou para uma moça, mas você ainda acredita na Bíblia? Você ainda faz o que ela fala para fazer? A moça disse, sim. E era um professor de filosofia. E falou para ela, mas a Bíblia é um livro ultrapassado, careta. Me dê um motivo para você ainda acreditar na Bíblia. Ela falou, porque eu conheço pessoalmente o autor. Eu conheço o autor, eu não compro em livraria, aquela coisa que eu nunca vi o cara na vida, às vezes o cara já morreu, já faz 200 anos. Aquele homem, eu gosto de ouvir ele de vez em quando, ó, o Cortella. Olha o pensamento, escuta essa frase, já viu o Mário Sérgio Cortella? Eu acho interessante, e ele fala, escreveu, ele cita partes de livros, né, que o cara lê, né, o cara deve ler, acho que a vida dele é leitura, né? Nada, hein? Nada. Parece uma pessoa que eu conheço, que lê até bula de remédio. Né? E temos que ler coisas boas assim. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que ele vira e mexe, é só para dar conteúdo ao meu argumento aqui. Ele fala, esse pensamento, olha o que escreveu, e ele cita um autor, ele citou um de 1800 e lá vai fumaça. Ele cita muitos escritores antigos, filósofos, esses caras antigos, né? E esses caras falam coisas bacanas, interessantes, não é verdade? Mas ele não conheceu o autor. Ele nem sabe se o cara depois desistiu daquilo que ele escreveu, porque tem isso, tem ou não tem? O cara hoje tem um pensamento, é verdade ou não é? O cara hoje tem uma maneira de... Você, eu, com 20 anos eu tinha uma opinião acerca de algumas coisas. Hoje eu tenho diferente. Não é verdade? Que nós aprendemos ou desaprendemos, né? Às vezes nós evoluímos porque aprendemos e caminhamos para o bem, e às vezes coisas ruins vêm e nos contaminam e nós deixamos de crer naquilo que é bom. Paulo fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Então tem muitos valores, muitos princípios hoje que estão sendo abandonados pela influência daqueles que querem o mal. Daqueles que querem o pior, quanto pior, melhor. Né? Então, a moça disse, eu conheço pessoalmente o autor, querido. Porque quem é o autor da Bíblia? Já dei o nome. É o Espírito Santo. Os escritores foram homens. Mas tá vendo? Aí, ó. Alguns dizem para você, mas foi o homem que escreveu a Bíblia. Aí, como é que eu vou crer numa coisa que o homem escreveu? Aí você pode responder, ora, claro. Porque se fosse para um jumento escrever, um jumento escreveria. E o que nós teríamos lá? Como é que seria a escrita? É ou não é? Aliás, alguém aqui sabe a língua urubuês, não sei. Eu preciso pôr uma placa num lugar lá, proibido urubu. Se alguém souber a escrita, como é que se escreve para um urubu, proibido pouso de urubu. Eu estou precisando. Que nós somos lá na nossa construção, que daqui a pouco vai ficar bacana. Tem um urubu lá que achou que era o dono do negócio lá. E nós fomos lá colocar umas telas protetoras. E tomei maior susto, velho. Aí quando eu entrei na sala, você viu aquele negócio voando. Ele assustou e eu também, né? Os dois assustaram, né?
E agora nós precisamos colocar uma placa lá, proibido urubu. Só que eu não sei escrever em urubunês. Urubuês, eu não sei. Então, amado, a Bíblia foi escrita por homens, porque homens leriam a Bíblia. Ok? Até nisso, Deus mostra a sua graça, a sua misericórdia. Deus podia ficar distante do homem e falar, se vira. Mas Deus falou, eu vou escrever, vou deixar escrito. Sabe aquela história? Quando você está falando, vou falar de mim aqui, tá? Alguém está falando alguma coisa para alguém, ou alguém aqui sou eu, o segundo alguém. E esse alguém, que sou eu, não entende. Aí você fala, pô, eu vou ter que desenhar. Quer que eu desenhe? Deus fez assim com o homem. Para que o homem não ficasse com nenhuma dúvida acerca da salvação, acerca do que ele pensa sobre ele, sobre o homem, Deus deixou a Bíblia escrita. Para o homem conhecer Deus através daquilo que Deus deixou escrito. Aí vem aquelas pessoas que não querem entender isso. Ah, mas foi o homem que escreveu. Claro, querido. Porque Deus desceu ao nível de homem. Ele mandou o filho dele como homem. Para ensinar ao homem aquilo que ele já tinha desenhado. Deus já tinha desenhado, o homem não entendeu. Deus falou, eu vou mandar o meu filho para mostrar para você o que eu estou querendo dizer para você. Amém? Que bênção, que bênção. Pastor, mas você vai pregar? Vou. Olha lá. Está atrasado, né? Vou pegar o martelo ali. Em Efésios, capítulo 2, foi o que eu falei, né? Efésios 2. Aqui, começando pelo versículo 11, diz assim, portanto, lembrai-vos. Ou seja, por que ele fala para lembrar? Porque aquele povo já sabia. Nós, talvez muitos que estão aqui, não saibam. Né? Nós não sabemos, alguns ainda desconhecem isso, então... lembrai-vos que outrora, em outro tempo, vocês, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Deixa eu explicar isso aqui para você primeiro. Gentil. O Paulo está escrevendo aqui para um povo judeu, para os judeus, aquele povo lá daquela região lá da Palestina, que de vez em quando tem algumas coisas lá, né? Sai no noticiário, aquelas árabes, palestinos, judeus, aquela encrenca lá que o Abraão arrumou para a sua vida. Para a nossa também, né? Para eles. Gentil era todo aquele que não tinha nascimento judeu. Não importa a nacionalidade. O cara não é judeu, ele é gentil. Ok? Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos da forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Amém? Eu vou falar para você aqui em rápidos minutos. Muito rápido. Então, ele fala que os gentios, todo aquele que não é judeu, que não era judeu, ele estava à parte de uma aliança. Nós aqui no lado ocidental do planeta, nós não temos noção muito apurada do que é uma aliança. Nós até confundimos as coisas.
Isso que eu tenho aqui na minha mão esquerda, e muitos devem ter aqui, nós damos o nome a isso de aliança. Na verdade, isso aqui é um anel. É um anel. Que representa, isso aqui é um símbolo de um pacto. Símbolo de um acordo. Símbolo de um compromisso. Símbolo de uma decisão entre duas partes de se tornarem companheiros, por favor, companheiro ou companheiros e sócios. Para nós, essas coisas elas são assim um pouco distantes. Os mais antigos ouviam vossos avós, nossos avós dizerem que contratos antigamente eram na base do fio de bigode. Lembra? Já ouviu essa expressão? Fio de bigode. Um aperto de mão. Bastava. E se não cumprisse, meu Deus do céu, o cara ficava mais sujo que pau de galinheiro. E a Bíblia fala disso. A Bíblia, se você pegar do começo de Gênesis até a vinda de Jesus, serão 4.000 anos. Desde que o homem pisou da criação do primeiro homem, até há 2.000 anos atrás. O homem tem uma história aproximada, estimada aí de 6.000. Pastor, mas a antropologia fala de coisa de milhões de anos. Isso é outra parte. Isso é um outro momento. Estou falando da nossa espécie aqui. 6.000 anos. Esse tipo de homens que vivem no planeta hoje, de Adão para cá, que eu quero dizer, 6.000 anos. E de Gênesis até a vinda de Jesus, portanto 4.000 anos, Deus fez muitas alianças com alguns homens. E ele escolheu um homem em particular para firmar uma aliança com ele. Este homem chamava-se até então Abrão. Depois ele passou a se chamar Abraão. Essa história desse homem é linda. E Deus chama este homem e faz uma aliança com ele, um acordo com ele, de que iria abençoá-lo. Deste homem, Abrão, é que surgiu aquela nação de Israel. Foi deste homem. Abraão foi chamado por Deus. Sara era sua esposa. Uma mulher que teve 2 milagres na sua vida realizados. Um, porque ela era estéril, Sara não gerava. O outro milagre, é porque quando ela gerou, que ela vai vir a gerar, Deus vai abençoá-los, ela já tinha quase 90 anos. Então foram 2 milagres operados. Todos nós sabemos aqui que uma mulher próximo dos 45, 50, sei lá, muda um pouquinho para cá, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, ela perde, né, a capacidade de ovular, né? Portanto, já não há mais. Hoje em dia tem essas inseminações, coisa e tal, mas naturalmente é o período fértil da mulher. E Sara já havia em muito ultrapassado esse período. Mas Deus fizera uma promessa para aquele homem, que dele faria uma grande nação, que Deus iria dar uma terra, um lugar para aquela nação, e que aquela nação se tornaria grande. E isto aconteceu, querido. Isto aconteceu. Isso se cumpriu. As promessas que Deus fizera a Abraão se cumpriram. E foi fundamentada numa aliança. Fala comigo, aliança. Compromisso. Aí, o Paulo vem e fala para aqueles que não eram judeus: olha, vocês não tinham direito algum
às coisas que Deus prometera a Abraão e aos seus descendentes. Deus não escolhe ninguém aleatoriamente. Deus não foi assim, ó, deixa eu ver, deixa eu pegar o anjo. O anjo, pega aí uns papelzinhos. Pega um papelzinho aí. Pega aí, escreve aí. A gente faz sorteio aqui, né? Sorteio alguma coisa, sorteio de vez em quando aqui. Cesta básica, sorteio no sorteio, você fala cesta básica aí, né? Traz um negocinho, aí põe aqui na frente, pega um papelzinho, vou sujar o público, não tem problema não. Depois a Benê vai limpar. A Benê limpa, ela fez assim, ela limpa. Porque eu sou pastor, vocês vão limpar púlpito? Pastor é para limpar púlpito, meu irmão? Pastor é para ficar fechando porta de igreja? Pastor é para ficar colocando telinha contra o urubu? Ah, é? Tá bom. Tá bom. Vou pedir aumento. Oh, é brincadeira. Por que ninguém falou também? Aqui, ó. Então Deus não faz assim, ó. Ele joga o papelzinho. Opa, peguei. Deixa eu ver. Não é assim. Para Deus ter escolhido Abraão e nele decidir fazer uma grande nação, é porque ele viu naquele homem, meu irmão, um coração temente a ele. Deus viu naquele homem um coração temente. Um coração desejoso de servi-lo. E é isso que Deus vai falar. Eu não vou negar Abraão, porque eu sei que ele vai ordenar, que ele vai dizer para a sua descendência que me tema e que me sirva. Eu oro todos os dias assim, eu falo, Senhor, a minha casa eu separo para o Senhor. Os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, meus tataranetos. Eu quero que a minha geração seja uma geração que te sirva. Ore assim pelos seus filhos, pelos seus descendentes, querido. Aí, Deus chama Abraão e faz uma promessa, faz promessas a ele, que ele teria terra. O cara, meu irmão, morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus, onde hoje é a Babilônia. O Iraque, a Babilônia não, onde era a Babilônia, hoje o Iraque. Onde é o Iraque hoje? É o lugar que Abraão morava, numa região lá. E Deus chama aquele homem e fala, vai, vem comigo. Anda comigo. E ele saiu para andar com Deus, diz a palavra, sem saber para onde ia. Às vezes Deus fala para a gente fazer algumas coisas, você fala, meu, mas o que vai ser? Deus fala, quando você der o passo, eu te mostro. Alô? E Deus fez daquele homem uma grande nação. E fez alianças e fez promessas com ele. E era uma coisa exclusiva para Abraão e aquele povo lá. Mas quando Jesus veio, e nós lemos isso aqui, não vou ler de novo porque você ouviu isto, fala que Jesus veio e ele quebrou a parede da separação. Quando se lembra que nós lemos isso aqui? Fala que ele quebrou a parede. Que separação que era? Entre judeu e o resto do mundo. Entre os judeus e o resto do planeta. Jesus veio, ele fala assim, de ambos os povos, nós vemos isso aqui, ele desfez a parede da separação, e de ambos quem? De judeus e de todos aqueles que não eram judeus. Ele fala, de ambos, ele fez um único povo. Ele fez um só. E ele quebrou a parede da inimizade. Talvez você nunca tenha pensado no que eu vou dizer para você aqui. Talvez você sequer ouviu isso aqui, e se ouviu, discordou, e pode até ser que você discorde nesta manhã, mas todo aquele que não se envolve, não é com igreja, preste atenção no que eu vou dizer para você, não é com igrejas, é com o Senhor, não é com igreja, não estou falando de igreja, estou falando de religião, não estou falando de segmento religioso, estamos falando assim, todo aquele que não se envolve com Deus, Deus diz que ele é inimigo dele, não o Deus inimigo dessa pessoa. Essa pessoa se torna inimiga de Deus, porque Tiago fala assim, ó, qualquer que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. Então não é Deus que se torna inimigo das pessoas. É o homem pelas suas práticas, escolhas, que abdica de Deus na sua vida. Deus quer ser amigo de todos, queridos. Então, mas até então, isso era reservado para o povo de Israel. Deus tinha um compromisso com Israel, e todo aquele que se levantava contra aquele povo
sofria as consequências. Em 1947, houve a Guerra dos 7 Dias. Fizeram uma confederação ali nos países árabes ali para se levantarem contra Israel, porque eles estavam voltando para o seu lugar. Eles eram infinitamente menores em números, mas eles venceram a guerra. Leia sobre a Batalha dos 7 Dias lá. Tem relatos que eles viram anjos lutando a favor deles. Relatos, fatos. E ninguém tirou e não irá tirar aquele povo daquele lugar. Assentamento para cá, não é uma guerra? Assentamento para cá, assentamento para lá, assentamento para ali, para aqui. Vou dizer uma coisa para você. Eles vão ficar ali e vão conseguir mais terra ainda ali. Porque tem terras ali que eles não têm, que é deles. É deles. Deus deu para... mas é a Bíblia que fala. Pois é. Porque se Deus falou... Mas por quê? Porque Deus fez uma aliança com aquele povo. E quando Deus faz uma aliança com alguém, Ele mantém o que Ele fala, meu irmão. Quando Deus fala algo, Ele vai até cumprir. No começo do ano, Deus falou com a gente aqui, que Ele falou para Jacó, eu vou com você por onde quer que você for, e eu não vou te deixar até que tenha feito na tua vida tudo quanto eu falei que ia fazer. Deus falou para Abraão, você vai ter uma grande nação. Eles se tornaram uma grande nação. Deus falou assim, vocês vão ficar escravos no Egito, mas eu vou visitar vocês e vou tirar vocês daquele Egito. Vou punir aqueles que oprimiram vocês. Eles foram para o Egito, ficaram 430 anos no Egito, mas Deus enviou Moisés e os libertou. Deus falou para Abraão, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. O Abraão caminhou, ele não entrou na terra, mas a descendência dele entrou. E eles estão lá. Mas era só com eles. Mas aí Jesus vem, o que ele faz? Ele quebra a barreira. E Paulo vai falar aos Gálatas, não vou ler, não vou abrir que eu quero ganhar um tempinho, mas Paulo vai falar no livro dos Gálatas, agora... Não são aqueles que são descendentes de carne, geneticamente. Não são os filhos genéticos que são descendentes de Abraão. E que têm direito às promessas. Deus fez promessas a Abraão que ele se tornaria uma pessoa rica. Deus prometeu a Abraão que o povo dele seria um povo abençoado na terra. Que os descendentes dele não passariam por situações de humilhação, de fracassos, uma série de promessas que Deus fez a ele. E o Paulo vem em Gálatas e fala assim, eu quero falar uma coisa nova para vocês. Judeu, olha o que ele fala, judeu não são os descendentes de carne. Porque todos os que são da fé são filhos de Abraão, diga graças a Deus. Ele fala, todos agora aqueles que creem em Jesus são filhos de Abraão. Por quê, meu irmão? Deus fizeram uma aliança com Abraão. E esta aliança valeria até, Deus fala isso para ele, até que viesse a descendência dele, prefigurada em Isaac. E o Paulo vai explicar isso em Gálatas, a descendência é Cristo, porque Jesus é descendente de Abraão. Jesus fazia parte da aliança, como judeu. Alô? Porque ele era descendente de Abraão. Mas aí Deus queria, e Hebreus vai falar isso, uma aliança fundamentada em melhores promessas. Meu Deus do céu, se ter terra, ser abençoado, né? Não ser mendigo, não viver miseravelmente, já é uma coisa boa, é ou não é? Como é que fala aqui? Uma aliança que vai dar promessas maiores ainda. Aí vem Jesus. E quando Jesus está junto com os seus discípulos, naquele cenáculo, ele pega o cálice que contém o vinho. Era vinho mesmo. Era vinho. Pastor, era vinho ou suco de uva? Era vinho. Vinho. E nós vamos mudar aqui. Vai servir a ceia com vinho? Não, nós vamos colocar um cálice de madeira.
Alguns ficaram todos interessados. Opa! Eu falei que ia mudar, não falei o quê? Alguns os olhinhos brilharam. Eu uma vez estava numa igreja, o pastor me chamou para consagrar a ceia. E eu sabia que aquele segmento de igreja usava vinho. Falei, mas será que aqui é? Será que eu achei que não era? A hora que eu tomei, meu irmão. O quê? Subiu aquele calor na espinha. Falei, o Espírito Santo chegou. Nesse ele tinha, não era nada, o cara pôs vinho mesmo, né? Mas sobre isso falaremos outra hora. Quando Jesus pegou aquele cálice de vinho, ele diz uma frase que passa desapercebida para a maioria de nós que está aqui hoje pela manhã. Passa desapercebido. Ele fala, esse cálice, diz assim Jesus, é o cálice da nova. Você ouve isso em missa, você ouve isso na igreja evangélica, você ouve isso em todo lugar que se celebra uma ceia em nome de um cristianismo, você ouve pessoas dizerem, esse cálice é o cálice da nova e eterna aliança, que é firmada no meu sangue. Por que firmada no sangue? Porque a aliança que Deus fez com Abraão foi uma aliança de sangue. Ao invés de morrer uma pessoa, como Jesus morreu para derramar o seu sangue, um animal foi partido ao meio. Porque era assim que a aliança era feita quando envolvia sangue. Pegava-se um animal e partia-o ao meio, não assim, mas assim. Partia, meu gesto está feio, por favor, mas partia-se o animal assim. E era num golpe, pum, e caía uma parte para cada lado. Aí eles separavam as partes e colocavam uma parte aqui, outra aqui, ficando à distância para que eles pudessem andar entre as partes. Se você colocar dois anéis, um ao lado do outro, não forma o número 8? Sim ou não? Era esse movimento que eles faziam. O de lá vinha para cá, o daqui ia para lá. E eles andavam entre as partes, contornando as partes do animal, formando um 8. E se encontravam no meio. E enquanto eles andavam, eles faziam juramentos. Eu fiz um casamento recentemente, vou fazer outro daqui a pouco. Os noivos chegaram. Não vou casar hoje não, acho que vieram conversar comigo. As pessoas casam-se hoje e não sabem que o casamento é uma aliança de sangue. Tem noção? Aquele momento dos juramentos, das promessas que são feitas ali, eu prometo. Aí vem aquele negócio, vem ou não vem? Eu prometo te amar. É ou não é? Eu vou fazer assim, não em tom de ironia, mas é o que muitos transformaram. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. É ou não é? É blá, blá, blá. Não presta nem atenção no que estão. Por isso que antigamente eu fazia casamento e falava para o noivo repetir a noiva. Agora não, você que fala o que você vai falar. Eu fiz a promessa para a minha. Você faz para a sua, você faz para o seu. Você tem que dizer o que você vai se comprometer com ele, com o seu cônjuge. É você que vai fazer a promessa, o seu juramento. E eles andavam entre as partes falando assim, ó, hoje estou firmando com você uma aliança. Chamava cortar a aliança, não era nem fazer, era cortar. Por quê? Porque o sangue era derramado. E eu declaro que se eu trair você, se eu não for fiel à minha aliança com você, eu quero que um animal pegue eu, me estraçale, me dilacere, assim como esse animal está aqui partido, que o meu sangue seja derramado, que as aves me comam. Mas também se você não for fiel a mim, eu quero que... Aí, praga, maldição. Isso é aliança. Então, quando Jesus pega o cálice, ele fala assim, ó, esse cálice é o cálice no meu sangue. Quem vai morrer não é animal mais, eu morrerei. É para arrepiar isso, meu irmão. Isso é para arrepiar. Porque quando Jesus pegou aquele cálice... E ele fala uma nova aliança. Os judeus falaram, opa, aliança, 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 aliança. Eles falaram, peraí, para tudo. Como? Aliança? Peraí, aliança?
Porque para um judeu você falar aliança, para um africano você falar aliança, ele sabe o que significa. Se você falar para uma pessoa que mora no Japão, mas num lugar que nunca foi um brasileiro lá, e falar para ele, vamos comer uma feijoada? Que isso, né? Feijoada? Não, eu não sei o que é feijoada, não. Aí você tem que falar para ele o que é uma feijoada. Mas se você falar para um japonês, comer um sushi, quem gosta, bom apetite. A mim não apetece. E eu tentei. Se você falar para um gaúcho, bate! Queres uma costela? Ele, só se for agora. Porque ele conhece. Se você falar para um mineiro, você quer um tutu? Ele fala, me dá, quanto você vai me dar? 100, 200, 300? Não, tutu mineiro é feijão? Ó, gente, nós estamos com um problema aqui. Houston, we have a problem. Nós temos uma portuguesa que não come bacalhau. Nós temos uma mineira que não sabe o que é tutu. Nós tá mal, Dick, tá mal, tá ou não tá? Uma portuguesa que não come bacalhau. O baiano que não gosta de farinha. Você tá de brincadeira. Onde? Gente, olha, ou nós estamos mal, ou Deus está nos usando para quebrar paradigmas. Mas que é estranho é ou não é? Mas quando Jesus pegou o cálice, meu amado, você pode rir, mas não perca atenção, amém? Quando Jesus pegou o cálice e falou, esse é o cálice da nova aliança firmada no meu sangue. Aí aqueles homens pensaram, ele vai morrer! Ele vai morrer! Porque para o sangue ter valor na aliança, o sangue para a aliança ser firmada, o animal morria. Ele vai morrer! Ele vai morrer! Ele vai morrer, João! Ele vai morrer, André! Ele vai morrer! Sabe para quê? Para fazer a mim e a você participantes da promessa. Participantes das promessas que Deus fez a Abraão. Por isso que o Paulo fala assim, agora não são descendentes de Abraão os que são da carne, mas os que são da fé. Tudo aquilo que Deus prometera a Abraão nos pertence agora pela fé, mediante Jesus Cristo. Então a sua casa é abençoada, meu irmão. Vou falar uma coisa linda. Isso aqui tem que mexer na sua mente, tem que entrar na sua mente, presta atenção. Nós somos abençoados para que possamos abençoar. Diga isso. Diga, eu sou abençoado para que eu possa abençoar. Eu quero pedir uma coisa para você. Eu não. Deus está falando com a gente aqui, mas eu quero reafirmar isso aqui. Eu gostaria que nós fôssemos um povo que jamais dos nossos lábios saísse uma palavra de maldição contra alguém. Jamais. Ninguém. Principalmente os da família da fé. Porque Deus falou para Abraão assim, ó, em ti, Deus falou para Abraão, eu vou te abençoar, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu vou te abençoar, Abraão, para que você possa abençoar a outros. Isso é lindo, querido. Tão importante quanto ser abençoado é ser um abençoador. Por isso que eu só abençoo. Só abençoo. Vai, abençoo. E aí para da boca para fora. Deus sabe se é ou não. Então ele pega o cálice, já vou encerrar. Ele pega o cálice e ele fala, esse cálice é o cálice da nova aliança.
que será derramado por você e por todos os homens. Por mim, por todos os homens. Por você, por mim, por todo o povo, querido. Isso aqui, esse momento nos faz participantes das bênçãos de Abraão. Amém? Coloque-se de pé. Vou pedir para você ficar de pé. Nós vamos consagrar esses elementos e vamos comer da ceia. Vamos comer do pão e beber do cálice. Mas com que consciência você vai comer esse cálice agora? Vai beber desse cálice e comer desse pão? De que você, eu, nós aqui, pela fé, somos descendentes de Abraão. Amém? E somos herdeiros da promessa. Saúde, paz, prosperidade, uma vida provida, uma vida que tenha a provisão, como Abraão foi um homem abastecido. Ele teve problemas, meu Deus, Abraão teve que lidar com cada coisa na sua vida, mas ele sempre foi abençoado. E é isso que nos difere daqueles que não entregam suas vidas ao Senhor. Não nos faz melhores que eles ou que outras pessoas em coisa alguma. Apenas nós temos uma esperança e uma fé que nos mantém de pé, porque a nossa casa está edificada sobre a rocha. Por quê? Porque eu estou em aliança com o Senhor. Então Ele tem um compromisso para comigo de me guardar, me proteger, me prover, se eu for fiel àquilo que Ele falou. Pai, nós consagramos este pão em Teu nome. Declaramos ser Ele aqui para nós o corpo do Teu Filho, que foi partido naquela cruz. E também, Senhor, consagramos esse cálice que fala do sangue do Teu Filho, que foi ali derramado, sobre o qual foi firmada a aliança eterna, constituída de melhores promessas. Promessas, Senhor, de bênçãos, de paz, não de condenação, não de acusação. E nós recebemos a Tua bênção. E para que possamos também ser abençoadores, sermos abençoadores, nós pedimos que o Senhor nos ajude, nos conscientize dessas verdades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você vai receber o pão e o cálice. Esperemos até que todos se recebam para que possamos comer todos juntos. Eu quero descansar, correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em Tua mesa, meu Pai. Tudo que eu preciso é para Ti, vivo só para Ti.
sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Ele te ama, Ele nos ama muito. Teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Eu vou em direção a ti pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero sempre. Eu vivo em você. Aleluia. Pai, nós recebemos esse alimento não somente para o nosso corpo físico, que a essência dele, Senhor, é para o nosso alimento espiritual. É Ele quem nos fortifica, Ele quem, Senhor, nos dá consciência de que estamos ligados a Ti, fazemos parte do Teu povo, da Tua herança. E estamos firmados em aliança contigo, Senhor. Nós vamos comer e vamos beber conscientes de que o Senhor é o nosso parceiro em aliança. Coma e beba, querido, em nome de Jesus.